galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero fazer uma perguntinha pra você, mas é uma pergunta séria, tá? Pra levar a sério. Você acredita em sereias, seres mitológicos, seres diferentes dos nossos convívios? Bom, esse vídeo é para falar sobre sereias e o que se descobriu recentemente sobre a existência ou não delas. Então, bora pro vídeo. You should see me in a crowd. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30 a gente se vira e tratamos sobre diversos assuntos. Quando eu digo diversos assuntos, é diversos assuntos mesmo, não tem limite o que você acredita ou deixa de acreditar. E tivemos novidades sobre o mundo das sereias, os mundos mitológicos. Você acredita neles? Não acredita? É só lenda? Mas você sabia que existe uma múmia sereia de 300 anos que ela está há muito tempo sendo estudada? E eu vou trazer curiosidades sobre ela, tá? E o que eles descobriram recentemente, se ela é real ou não. E até que ponto ela é real ou não. Curiosidade sobre o mistério da múmia sereia do Japão, com torso de macaco, cauda de peixe, cabelos e unhas humanos. Um espécime bizarro, ele sempre intrigou pesquisadores no Japão. Múmias são encontradas em diferentes partes do mundo e quase sempre provocam a mesma reação, surpresa e interesse, tanto do público geral, leigo no assunto, quanto em pesquisadores que querem entender mais sobre a história desses corpos mumificados. É sempre muito curioso entender quem é aquela criatura que viveu ou não há tantos anos. A gente fica mesmo muito curioso, né? É um caso de uma espécie bastante peculiar descoberta no Japão. Supõe pelo menos quase 300 anos que essa sereia tem. E essa criatura foi apelidada como a múmia sereia, começou a ser investigada recentemente. E para que você possa saber mais detalhes sobre essa saga, nós trouxe aqui pesquisas, tá? Vou deixar os links na descrição sobre essas pesquisas e essas curiosidades sobre a múmia sereia. Vamos falar sobre a descoberta dessa múmia. Não se tem muitas informações verificadas sobre essa espécie bizarra de múmia encontrada no Japão. O que se sabe sobre ela está em uma nota que foi deixada dentro da caixa que aguarda. Então eles acharam aquela caixa com a múmia e uma nota assim, que não tem muita explicação. Ela teria sido capturada por um pescador em uma região desconhecida do país entre 1736 e 1741. Então vendida a uma família rica. Com o tempo, o corpo foi parar em um templo da província de Okayama. Mas ninguém sabe exatamente como isso aconteceu. Gente, se eu falar algum nome errado, eu peço perdão, tá? Eu não conheço muito a língua, então alguns nomes eu posso pronunciar errado. Vou deixar aí na descrição o nome correto, tá legal? Então sim, me perdoa, vamos em frente ao vídeo. Ela tem propriedades medicinais, ainda que pouco se saiba sobre a múmia. Ela é parte importante no templo e adorada pelas pessoas da região. No país, existe uma crença há séculos em torno do espécime, de que ele possui propriedades medicinais. Segundo Kozen Kuida, o sacerdote-chefe do templo, o artefato é considerado como um presságio de boa saúde, né? E ele diz assim: nós o adoramos, esperamos que isso ajudasse a aliviar a pandemia do coronavírus, mesmo que apenas levemente, afirmou ele ao jornal Asahi Shimbun, conforme repercutido pela Live Science. Então, de novo, se eu falar o nome errado, me desculpe, vou deixar o nome certo aí, tá?
As lendas de sereias. Sempre tivemos lendas de sereias por toda a história da humana, não só oriental, mas ocidental também, né? É possível que essa espécie tenha sido associada a boa saúde, longevidade e curas milagrosas por ter características parecidas com algumas criaturas místicas do folclore japonês que trazem esse tipo de crença. Existem os amabis, sereias com bicos no lugar de bocas e 3 barbatanas, e os ningios, gente, não sei falar, desculpa o nome, que seriam criaturas parecidas com peixes, mas com cabeças humanas. A lenda de Yao Bikuni, de uma mulher que teria comido a carne de um ningio inteiro acidentalmente e viveu por 800 anos, também está relacionada com esses mitos de que você teria longevidade com essas criaturas mitológicas, né? E o início dos estudos dessas criaturas, embora não fosse famosa e adorada na região, a múmia ainda não era conhecida na comunidade científica. Isso mudou quando Hiroshi Kinoshita, membro do conselho da Okayama Folklore Society, descobriu uma enciclopédia de criaturas místicas são diferentes, né? Míticas. E ele ficou intrigado com a foto do corpo mumificado, né? O especialista teve que convencer o templo a permitir que o artefato fosse estudado. E vocês têm que entender que eles estudaram esse artefato, demorou tanto para ter a resposta sobre esse artefato, porque eles tiveram que estudar com muito cuidado para não destruir, porque é uma peça histórica, então você tem que manter, preservar o máximo possível. Então a Universidade de Ciências e Arte Kurashige Takafumi Kato iniciou o estudo dessa múmia. E a múmia ela é formada por diferentes espécies, dá para saber somente de olhar para ela. Agora, a expectativa é entender quais foram as espécies combinadas a partir de uma tomografia computadorizada, feita agora em fevereiro, e análises de amostras de DNA. A equipe quer encontrar os resultados, né, divulgar os resultados no estudo final, né, ainda já postar esses resultados com as evidências genéticas para que possa ser minuciosamente entregue o resultado e as pessoas entenderem a origem do bizarro artefato. Por décadas, ninguém sabia de fato o que era essa múmia, parecida com um híbrido de macaco com peixe. Para gerações de fiéis, o corpo de 30 centímetros de comprimento era, apesar de ser um mistério, uma parte intocável do local religioso. Em 2022 isso mudou, porque os pesquisadores descobriram que a sereia não era apenas um animal, um objeto. Com base nessa análise e na história da criação da múmia no Japão, só podemos concluir que a múmia sereia provavelmente foi feita pelo homem, disse Takafumi Kato, paleontólogo que trabalha no projeto. Para surpresa de todos, a múmia era feita de papel, tecido e algodão. Imagens de raio-x mostram que faltavam os principais ossos do esqueleto, como coluna vertebral, osso da cabeça e costelas. Porém, a parte inferior do corpo continha ossos de peixe, possivelmente de uma cauda ou barbatana dorsal. A mandíbula era o único osso da cabeça e os dentes da múmia eram de um peixe carnívoro. Braços, ombros, pescoço, bochechas eram cobertos por uma pele de baiacu. Uma análise de datação de radiocarbono nas escamas revelou que o objeto foi feito provavelmente no final do século XIX. Os pesquisadores não divulgaram quem foi o responsável pela fabricação da múmia, mas ela estava provavelmente relacionada ao povo do mar, que no Japão remonta ao século VIII. Essa população foi mencionada pela primeira vez no Nihon Shoki, Crônica do Japão, um livro que descreve eventos supostamente ocorridos
por volta de 619 a.C. Gente, antes de Cristo eles já cultuavam essa sereia. Quando uma criatura que não era nem peixe nem humana foi capturada em um rio por um pescador. Hiroshi Kinoshita, da Sociedade de Folclore de Okayama, ele idealizou esse projeto. Disse ao site, ao BBC, eu vou deixar o nome do site, tá? news.com.au, que o objeto pode ter um significado religioso. As sereias japonesas têm uma lenda da imortalidade. Dizem que se você comer a carne da sereia, nunca morrerá. E por isso que tem até aquela lenda de que aquela mulher que comeu, né, a carne da sereia viveu por 800 anos. De acordo com Kinoshita, existe uma história popular em muitas partes do Japão de que uma mulher comeu, né? É aquela história que nós comentamos, né? Que ela viveu aqui por 800 anos. Essa lenda de Yabukini também é preservada perto do templo onde a múmia sereia foi encontrada. Outra crença relacionada a essa sereia é um presságio sinistro, quem sabe até relacionado com a Covid-19. Também existe a lenda de que uma pequena sereia previu uma doença infecciosa, disse Kinoshita. As pessoas fabricam esses artefatos de múmia no Japão desde o período Edo, que vai de 1603 a 1868. O pesquisador acredita que o objeto foi criado em algum momento durante este período. Claro, não acho que seja uma sereia de verdade, disse ele. Isso foi feito para exportação para a Europa durante o período Edo ou para espetáculos no Japão. Embora os cientistas tenham esclarecido a composição da múmia, o principal sacerdote do templo Enjuin Korgen Kuida disse que ela continuaria na instituição milenar. E o mesmo que quando pessoas dão as mãos diante de estátuas budistas feitas de pedra ou madeira. Eu gostaria de continuar protegendo e transmitindo esta múmia com muito cuidado, disse ele. Né? Ele tem todo cuidado com essa múmia, porque ela tem um valor histórico inestimável. Concluindo toda essa história, os pesquisadores da Universidade de Ciências e Artes de Kurashiki, no Japão, finalmente desvendam o mistério por trás da múmia de 300 anos, com dentes pontiagudas, mãos e cabelos. A criatura tem uma aparência estranhamente humana, exceto por sua metade inferior, sendo semelhante à de um peixe. Aqueles testes que eles fizeram com muito cuidado para não destruir o artefato, tomografias e outros testes, os cientistas descobriram que a múmia não tem esqueleto e, na verdade, ela é completamente artificial, feita de papel, tecido e algodão. A parte inferior é realmente a cauda de um peixe, mas os pesquisadores acreditam que ela foi adicionada por quem a criou. E a mandíbula, os dentes foram retirados de um peixe e os fios de cabelo são originalmente de um mamífero. As informações são do The Sun. Então, gente, essa foi a solução de um mistério de 300 anos do que era essa múmia sereia do Japão. Ela nada mais era do que um símbolo mitológico, né? Então ela não era uma sereia de verdade, mas para as pessoas daquela época ela tinha muito valor simbólico, como o historiador japonês citou, como adoraram um Buda, né? A mesma importância que hoje eles dão ao Buda, as pessoas daquela época davam essa importância para a sereia. Então, por isso que ela é um artefato precioso, que eles tiraram de lá, levaram para estudar, não danificaram em nada, a peça continua preservada e foi devolvida. E ficará lá pelo seu valor histórico, religioso, mas enfim, por enquanto, não há prova científica de que existem sereias ou que algum dia existiu. Não sei se algum dia existiu. Talvez seja mesmo fruto da imaginação humana, né, ao longo da história. Eu achei interessantíssimo e muito legal essa história, né? E
Não acredito que tenha havido charlatanismo, porque aquele povo realmente acreditava naquilo, e eles, né, fabricavam os seus próprios artefatos religiosos e botavam, né, em seus templos, né, e se protegiam da... Eles tinham, né, esse valor simbólico para eles, tal qual o Buda também tem grande importância para eles, né. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para você, tanto quanto esse assunto foi interessante para mim. Vou deixar na descrição as matérias, né, as fontes de pesquisa, né, os nomes corretos, porque eu posso ter falado o nome errado e assim eu já peço desculpa por isso. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse assunto, se você quer mais assuntos interessantes, diz no comentário aí que assunto interessante você gostaria que eu trouxesse, que eu vou pesquisar e trago aqui. E que você tenha uma ótima semana, uma boa noite, boa tarde, enfim. Não sei que horas que você está assistindo, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Fui!